Olá, meus amigos do Olho Vivo na Cidade. Olá, Luizinho. Olá, Pereira Alves. Tudo bem, você de casa? Nossa coluna Conjuntura na TV veio conversar com o prefeito municipal, Leonardo Bortolin. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, Eli. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, para começar o nosso bate-papo, nós vamos dar uma continuidade daquilo que nós falamos ontem aqui no quadro Conjuntura. A forma deletéria com que as redes sociais atuam, principalmente nas pré-campanhas eleitorais, denegrindo pessoas, pisando em reputações, caluniando, injuriando, difamando. Então, você já enfrentou algumas eleições lá atrás, onde a rede social não era tão determinante, e agora, onde a rede social realmente é um fator importante. Eu disse até ontem aqui, em Primavera, quase todo mundo tem pelo menos 2 ou 3 grupos. Como é que você vê essa questão, Léo? Bom, Eli, então, primeiramente, cumprimentar a todos que estamos assistindo, Luizinho, a toda a Primavera e região, e dizer que, primeiramente, a rede social se tornou uma ferramenta importante no que tange a divulgação dos bons trabalhos, né, na divulgação do dia a dia, na personalidade da pessoa, tanto que grandes grupos da iniciativa privada, eles têm se atentado muito na contratação, no perfil da rede social de quem eles estão almejando contratar, para ver a condição, por exemplo, as características sociais, as questões culturais, que tudo isso se envolve na construção do caráter da pessoa. Realmente é muito ruim quando nós olhamos algumas pessoas, normalmente as que não detêm grupo político, que são pretensos e eternos candidatos de si mesmo, que acabam utilizando da rede social simplesmente para denegrir adversário, para denegrir muitas vezes até mesmo um companheiro. Então, eu acredito que com a celeridade que alguns julgamentos têm acontecido em âmbito nacional, principalmente por ataques, por questões de fake news, que o quanto antes a legislação brasileira ela já vai ter jurisprudências adotadas no sentido de proibir essa prática, que acaba impactando não somente às vezes em denegrir um candidato, denegrir uma pessoa, mas impactando até mesmo na seara criminal. Fica imputando crime, a pessoa? Exato. Então, agora, a pessoa que sabe fazer a boa prática da mídia, que sabe fazer a divulgação do seu trabalho, seja por meio do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de outros canais de comunicação, com certeza acaba saindo um ponto na frente. Mas eu vejo que a sociedade está muito cansada do revanchismo, do ataque, e a cada dia mais candidatos que vêm, ao invés do perfil de proposta e construção, somente perfis grosseiros como esse, que cada vez mais vão estar se isolando no cenário. E perde credibilidade, Com certeza. Léo, você é prefeito da cidade e você pode nos dizer da importância que tem para o gestor municipal um representante na Assembleia? É importante para a Primavera eleger Ele é alguém? fundamental. Sim. Ainda que hoje, Primavera, acontece muitos investimentos, muitos recursos, muitas coisas acontecendo positivas, seja investimentos privados ou seja convênios públicos, mas porque hoje a gestão ela tem um dinamismo dentre as instituições que tem me dado força aí para o nosso vice-prefeito Ademir, para a gente poder atuar em outras esferas. Mas Primavera, que passa de 55 mil eleitores, nós temos capilaridade e condição de ter um candidato a deputado estadual eleito aqui. Isso não é importante, isso é fundamental. Então nós vemos às vezes algumas outras regiões do Brasil, outras cidades do estado de Mato Grosso, que acabaram conseguindo conectar um deputado estadual, um federal, um suplente de Senado, enfim. E o quanto que isso, quando você vai discutir pela fatia do bolo, que esses municípios essas regiões acabam sendo mais prestigiadas. Infelizmente hoje aqui na região sul do estado nós não temos nenhum representante que nós possamos olhar e dizer de fato
que é o candidato de Primavera, de Paranatinga, de Santo Antônio, Poxorel, dessa região nossa. Prefeito, falamos da questão estadual, da importância da representação das redes sociais. Vamos para a nossa administração da cidade. Como é que está o seu relacionamento com a Câmara Municipal? Eu coloco como um relacionamento excelente, né? Eu tive a oportunidade de ser vereador, presidente da Câmara, ser assessor no Parlamento, sei o que representa o cargo do Legislativo, né? Entendo de todos os encaminhamentos de projetos de lei e tenho um excelente relacionamento com quase todos os vereadores, né? Tem 13 vereadores que sempre aqui, quando podem, estão presentes, são bem-vindos e que a gente procura trabalhar em parceria, não somente no que tange a aprovação, o encaminhamento de propositura junto à casa, como também nas ações, nas políticas públicas que resultam em benefício da população. Então estão junto nos bairros, estão atrás de empresas para poder vir gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza no município. Enfim, nós temos essa conectividade, assim como a Câmara, tantas outras entidades que eu vejo que o momento que hoje passa a Primavera, que todo mundo só pode reclamar quem não torce pela gente, mas o momento que Primavera passa é um momento único. Nós, enquanto está tendo onda de desemprego em um monte de lugar, aqui cada dia é uma empresa nova, é uma indústria nova. Nesse momento, com a Long Ping começando lá da Valorem, na saída para Cuiabá, são 16 empresas sendo construídas aqui na nossa indústrias, sendo construídas na nossa cidade. Isso está impactando o quê? Não existe política pública social mais forte senão a geração de emprego. Teve agora recentemente um mutirão do emprego, com mais de 500 vagas sendo oferecidas, já temos mais 1.000 vagas. E o que acontece? É o grande time da cidade, né? Então nós procuramos vender a cidade positivamente. Se hoje nós estamos tendo o Atacadão, o Machadão, a Van, é porque nós fizemos as comitivas, fomos atrás e apresentamos Primavera não como uma cidade de referência, mas como uma cidade de referência regional. Agora imagina tudo isso com um deputado estadual junto. Como isso poderia agregar muito nessa conquista, não é isso? Sem dúvida. Léo, vamos falar agora sobre a questão da Covid. Graças a Deus, Primavera completa amanhã, hoje é dia 4, né? Amanhã, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, Primavera comemora 30 dias. Comemora não, porque a gente não comemora esse tipo de coisa. Usei o termo errado, peço desculpas. Mas o último registro de óbito em Primavera aconteceu há 30 dias atrás, no dia 5 de outubro. Estamos passando por essa onda. Qual o balanço que você faz? Bom, não tem como iniciar a falar um balanço de Covid senão através da tristeza, né? É verdade. Que as cicatrizes em decorrência da pandemia, elas jamais serão fechadas. E a gente não pode jamais, como você bem colocou, comemorar ou menosprezar um dado estatístico como esse. É claro que a gente vê que a melhor alternativa que existiu foi a vacinação, sem dúvida alguma. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de ter o acesso antes, o que poderia possibilitar que muitas mortes não acontecessem. Mas nós fizemos todos os investimentos que foram necessários. A Prefeitura, com a Câmara, Sindicato Rural, a CIPLE, CDL, desde o início, todas as decisões tomadas pelo comitê, buscando um equilíbrio tênue entre a saúde e entre a economia. Porque alguns municípios agora, além da cicatriz da Covid, estão passando necessidade, passando fome, passando desemprego, empresas fechadas. E aqui a cidade também não parou. Mas conseguimos cofinanciamento e habilitação de 30 leitos de Covid, abrimos quase 100 leitos de enfermaria, compramos equipamentos, estruturamos a saúde, compramos medicação, levamos esse atendimento à atenção básica, melhoramos a condição estrutural da UPA, sempre contando muito com os esforços dos guerreiros, dos colaboradores da saúde, mas eu acredito que nós conseguimos. É claro que lá atrás ninguém estava certo ou estava errado, porque era tudo muito novo, e ainda mais quando não se tem um norte a nível de governo federal em relação às políticas públicas adotadas na pandemia, mas eu acredito que nós estamos conseguindo sair
deste momento, dessa pior crise de saúde que nós já tivemos, após o advento da vacinação. Eu aproveito, prefeito, para pedir desculpas novamente que eu falei comemorar. Não é comemorar. Ocorre que durante toda essa pandemia, nós, veículos de comunicação, todo dia nós tínhamos que publicar aqueles registros de óbito. E quando você passa 30 dias sem publicar nenhum, a vontade, sabe, é uma notícia boa. O repórter se empolgou, peço perdão. O senhor, nesse momento, desativou algumas estruturas que já começavam a ficar obsoletas na questão da pandemia. A UPA já reduziu, o Hospital Terceiro Milênio, hospital não, né? Um centro, o Terceiro Milênio também reduziu. Só que nós estamos recebendo notícias de uma nova onda, uma nova epidemia começou na China, não começou, a Inglaterra está crescendo, a Argentina continua patinando. Prefeito, se nós tivermos uma onda, o que nós vamos fazer? Bom, primeiramente que nós temos que rezar a Deus para que isso não aconteça. Sim, e claro. eu acredito que realmente não vai acontecer pelo que nós estamos assistindo no mundo. Quem está passando por uma quarta onda de Covid são os países que estão em atraso absoluto com o sistema de vacinação. Né? Aqui, Primavera do Leste, assim como o Brasil, graças a Deus a vacina avançou. Né? Hoje nós já temos os adolescentes que já foram vacinados em primeira dose, doses de reforço que já foram aplicadas em idosos, em profissionais da saúde. Então eu acredito que essa quarta onda, pelo tudo que eu tenho lido e visto, ela é muito improvável que aconteça. Mas é claro que se for em termos do Covid, nós procuraremos adotar as mesmas medidas que foram até então adotadas no combate à pandemia. Né? Não levando para nenhum lado o fechamento da cidade, isso em nenhum momento pelo comitê foi cogitado, né? Mas procurando esse equilíbrio da estrutura de saúde pública junto com a economia. Talvez por isso Primavera não tenha sofrido economicamente durante a pandemia, porque você não fechou, né? E foi uma pressão grande para que até ações nós levamos de alguns meios aí, mas o comitê sempre foi muito prudente nisso, né? Teve municípios que fecharam aí 6, 7 meses, municípios próximos daqui, e que não reduziram os casos. Eu vou tocar no assunto rapidinho, porque nós vamos para a última pergunta, mas antes da última pergunta eu queria perguntar ao prefeito. Prefeito, como está o planejamento para a saúde no ano que vem, no ano de 2022? Sei que o senhor tem vários projetos nesse sentido. Queria que o senhor colocasse aqui o que for possível. Bom, na verdade, Primavera do Leste ele não vai sentir a retomada da economia, porque a economia que não parou. Sim. A cidade vai sentir e vai passar, principalmente o ano que vem, que vai ser o grande ano da nossa cidade, que vai ser a maior mola de crescimento dos últimos tempos. Né? Então nós devemos crescer 17% na economia. Nós temos projetos em todas as áreas já sendo planejados, na área de mobilidade, na área de educação, prevendo um crescimento aí grande da população da nossa cidade. Em relação à saúde, o que eu vejo no pós-pandemia, na retomada das atividades, nós conseguimos fazermos os enfrentamentos junto às filas eletivas. Porque inicialmente até o Ministério da Saúde bloqueou esses exames, essas cirurgias, o governo do estado, né, e os próprios hospitais privados que hoje atendem pelo SUS do município, num determinado momento pararam de atender nesse segmento, porque tinha necessidade do atendimento Covid, que foi a prioridade. Né? Então, assim, é claro que na hora que a pandemia estava estourando lá em cima, todo mundo falava, os hospitais têm que aumentar leito da pandemia, e foi o que foi feito. Né? Agora fala, parou, não tinha como tratar uma pessoa de uma hérnia no mesmo lugar que você estava atendendo uma pessoa com Covid. E os hospitais aqui de Primavera, todos tiveram essa grandeza de estender as mãos e fazerem todas as alas para atendimento Covid, o que certamente salvou muitas vidas também. Então o nosso grande desafio
é organizar o planejamento e orçamento da Secretaria de Saúde para que nós tenhamos condições de executarmos todas as nossas metas, né? Mas com certeza a nossa prioridade vai ser o zerar filas das eletivas, que são aquelas cirurgias e procedimentos que não caem na fila da urgência e emergência. Muito bem. Nós vamos conversar mais vezes aqui nesse nosso espaço, dentro do programa Olho Vivo na Cidade, com Luiz Magalhães, com Pereira Alves, com o prefeito municipal. Mas eu gostaria de encerrar esse bate-papo. Não é entrevista, é um bate-papo. Você foi cogitado para ser vice-governador do estado. O MDB cogitou. Seu partido, em nível estadual, queria que você fosse. Depois, queria que você fosse deputado estadual. E claro e evidente que você conversou com o seu grupo político, você conversou com as lideranças estaduais e agora vem a informação que você não participa do pleito eleitoral de 2022. Por quê, prefeito? Bom, Eli, então assim, primeiramente eu vou dizer que eu vou participar sim no pleito eleitoral, porque nós vamos eleger um deputado da nossa cidade. Sim. E quero estar ativamente trabalhando nisso. Primeiro eu fico feliz, né, um reconhecimento, as pesquisas que nós tínhamos em mãos demonstravam uma grande aceitação regional, né, tinha realmente um pedido do partido, mas eu avalio, Eli, que se eu saísse do mandato, renunciasse no início do ano que vem, eu estaria deixando 3 anos de exercer com a função que eu e o Ademir fomos eleitos com 89%. Com 36 anos eu acho que eu não preciso pular fases na minha vida, ainda mais na vida política, né? Como nós tivemos um ano a menor de mandato, ao todo são 7 anos, e que eu acredito que se eu renunciar em março do ano que vem, porque não é afastar, é renunciar, eu teria deixado de contribuir com o município 50% do que nós fizemos. Então, eu defendo que nós tenhamos que ter candidatura. É claro que ninguém é candidato de si mesmo. As pessoas, nesse momento, têm que tomar muito cuidado, que o partido se ilude. Ilude o candidato, porque ele tem que fazer chapa cheia. Então, ele vai chegar, qualquer liderança do partido, ele vai fazer, você tem condição, você tem chance. Por quê? Soma lá para o candidato mais expoente ser eleito. Né? Infelizmente, o que a gente tem acompanhado até então é que não está se desenvolvendo esse espírito na sociedade. Mas eu, enquanto gestor, e sabendo da importância que é um deputado estadual, junto com o Ademir, nosso vice-prefeito, junto com vários vereadores e as entidades de Primavera, que a partir dos próximos dias começarão essa discussão, devem desenhar os candidatos a estadual, a federal, quem sabe um suplente de Senado, quem sabe lá na frente um secretário de Estado, porque quem ganha com isso é o município de Primavera. Ser candidato por revanchismo, isso aí é pequenez e é mediocridade. Agora cada um tem que ver o seu tamanho, né? Por exemplo, não adianta, fui para uma campanha de vereador, não consegui ser eleito vereador lá com 350, 400 votos, vou disputar uma eleição para deputado para 17, 18 mil votos. Então, são temas que as pessoas não gostam de falar, mas tem que ser posto o dedo na ferida. As pessoas têm que reconhecer. O Léo jamais seria candidato sozinho, se não fosse todo um grupo junto. Se não fosse entidades, se não fossem as pessoas, se não fossem prefeitos, né, se iludem em falar, eu vou preparar o nome para a próxima, e acaba se queimando. Né? Erra a pessoa, o político, que fala, eu vou sair a deputado para depois me eleger a vereador. Engano. Uma eleição não tem nada a ver com a outra. Acaba se queimando, acaba gastando o que não tem e acaba prejudicando o município. Então eu acredito que nós tenhamos que ter um deputado estadual e vamos ter aqui do município. Vou trabalhar para isso junto com o time nosso, mas que é necessário que a população também que está nos assistindo reflita as condições de cada candidato. Tem gente que vai aparecer que é muito gente boa, mas não tem condição de agregar aí 16, 17 mil votos para ser eleito. Então eu acho que essa reflexão ela tem que ser feita. Vou participar desse processo,
Espero podermos eleger um deputado estadual e que nos ajude a continuar os 3 anos que ainda tenho, 3 anos e 4 meses de prefeito, e ainda assim a sucessão e como for para ver. Luizinho, prefeito municipal, Leonardo Bortolin. Um abraço, Luiz. Até amanhã. Tchau. Obrigado, Léo. Valeu, Léo.